A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero trabalhar com vocês a aplicação da somatória da cana dentro dos muros dessa cidade, desse templo, desse edifício que foi mostrado a Ezequiel. Nós começamos a ler que o Ezequiel ele foi levado em espírito para Jerusalém, para a terra de Israel, e lá ele viu um edifício, né, uma construção. E o anjo estava à porta da construção. E o anjo tem uma cana de medir, como nós já falamos, que ela tem uma geração de número de 12, mas ela também tem uma geração de número 144. Eu já apliquei com vocês essas somas no próprio muro em si. Só que hoje eu quero trabalhar outro texto. Porque quando nós vamos lá para Ezequiel 42, no verso 16 ao 20, é dito que essa construção tem 500 canas em cada lado do seu compartimento. Então, todo o muro ele contém 500 canas, tanto para o norte, tanto para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então, ao redor, mede-se 500 canas, e nós sabemos que a medida da cana ela é compreendida da seguinte forma. Em Ezequiel 45 é apresentado a cana e eu fiz com vocês duas somas. Uma baseando o número 12, porque 12 vezes 12 dá 144. A cana aplicada sobre a largura e sobre o comprimento vai dar esse número. Nós também temos o número 144 gerado da cana, porque a cana usada com 6 côvados e mais 24 dedos, nós temos 144 e 144, somados ficam 288. Então, olha só que interessante. Quando nós retornamos para a medida da extensão do muro, esse que foi a que nós acabamos de medir, que gerou o muro com 144, e depois um muro com 228, perceba que o número 288, na verdade, ele é o dobro de 144 e vai trazer uma nova revelação. Por isso que essas duas canas, essas duas somas, são aceitas e Deus quer nos revelar através delas. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, olha só que interessante, eu fiz aqui para vocês verem. O número 12. Vamos supor que a cana, nós trabalhamos com o número 12. O número 12 vezes as 500 canas vai gerar o número 6.000. E só por aqui já tem um número grande, que nos revela muito. Porque 6.000 é um dos compartimentos do lado oriente, o norte e o sul. Só que quando nós pegamos os 6.000 vezes os 4 cantos, porque são 500 canas estendidas para todos os lados, nós temos o quê? O número 24.000. Então perceba que toda a extensão do muro gera 24.000. E o que é interessante em falar disso? Porque nós vamos perceber que quando nós vamos fazer uma somatória de 12 com 12 da cana, também dá 24. E 24 é o número dos anciãos descritos em Apocalipse, no livro de Apocalipse, onde vai falar da igreja, onde vai falar da somatória dos 12 apóstolos e das 12 tribos, os fundamentos das alianças. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos o número 24. O muro tem uma circunferência de 2.000 canas, e essas 2.000 canas, elas têm multiplicadas vezes os 12, os 24.000, ou seja, este é um número aplicado ao muro. Mas também nós temos outro número de aplicação para a cana medindo 144, né, que são 6 côvados vezes os 24 dedos. E olha só que interessante, nós geramos cada lado do muro a 72.000. Só que 72.000 vezes os 4 lados do muro somam-se 288. E olha só que interessante, nós vamos perceber que 288 também é o número gerado pela própria cana aplicado na largura e na altura do muro. Então percebam que tanto o número 24 quanto o número 88, eles estão ligados entre si, porque eles também estão ligados à própria cana. E Deus não colocou isso por acaso. Agora, o que é mais revelador nisso tudo é porque Deus vai dizer em Ezequiel 42, verso 16 ao 20, que esse muro tem
ele tem um motivo de ter se levantado. Esse muro foi colocado ali no templo para fazer separação entre o que é santo e o que é profano. E olha só, é o muro quem faz a separação do que é santo e profano, porque o santo está dentro dos muros, mas o que é profano está para fora dos muros. Então, é este muro quem faz separação entre o santo e profano. Nós temos o número 288, representando a somatória das duas alianças, porque nós temos duas alianças debaixo de Cristo, né? Ele tanto fez a primeira aliança no Monte Sinai, foi ele quem desceu, quanto também foi ele que desceu para fazer a segunda aliança. E também nós temos o número 24.000 gerado também de 12 com 12 das duas alianças. Cristo desceu no Sinai para fazer uma aliança com 12 tribos. E ele também fez uma nova aliança com 12 tribos. Só que dessas 12 tribos ele lançou ao mundo 12 apóstolos para pregar a todos os filhos de Deus. Agora, meus irmãos, vejam bem, como nós já estamos falando em Ezequiel 42, do verso 16 ao 20, nós temos uma somatória de 500 canas. E a somatória de 500 canas, nós já fizemos uma parte dela, demonstrando que os muros falam das duas alianças, e é esse muro, é esse povo que é falado desse muro, que faz a separação do que é santo e profano. O interessante é que em Isaías 59, no verso 2, Deus vai dizer pelo profeta que são os pecados, as impiedades de Jerusalém, que fazem separação entre Deus e eles. Então perceba que antes da nova aliança, o povo ainda estava sendo conduzido pelo pecado em sua carne. Eles não tinham uma consciência mudada, eles não tinham uma metanoia, o arrependimento em si, a nova criação. Então, este muro é agora revestido de salvação. E o mais tremendo é que em Isaías, no capítulo 26, no verso 1, e em Isaías 60, no verso 18, vai ser dito que Jerusalém teria muros com salvação. Deus iria colocar salvação por muros de Jerusalém. E também é dito que haverá um dia em que Jerusalém, os muros de Jerusalém seriam chamados de salvação. Então, por isso que os muros falam da igreja, porque o muro é aquilo que foi revestido de salvação pelo sangue de Cristo. E agora esse muro é o que faz separação entre o santo e o profano, entre Deus e os homens. Por isso que a igreja hoje já intermedia novos filhos de Deus para levar a santificação, para revestir outras pessoas a essa salvação. E esse muro também é quem está entre agora, porque Jesus, homem, o Cristo, Jesus, homem, ele é o intermediador entre Deus e os homens. E agora o seu corpo também faz essa intermediação. Então, olha só que interessante. Em Ezequiel 4, vai ser dito que deveria-se Ezequiel gravar num tijolo o nome de Jerusalém. Então, veja que o tijolo, ele é um objeto feito de barro. Ele é um objeto feito de barro, mas um barro queimado. E há uma diferença entre o barro que ele pode ser moldado pela água, pelas mãos através da água, e o barro queimado. Deus estava dizendo que Jerusalém, no início do profeta, estava dura pelos seus pecados, pela sua impiedade. E por isso o tijolo tem a representação de Jerusalém. Por isso Ezequiel gravou o nome de Jerusalém no tijolo. E Deus ainda vai dizer o seguinte: coloque ao redor dela arietes, coloque fortificações. Então Ezequiel começou a colocar, levantar objetos ao redor de Jerusalém para profetizar que ela seria o quê? Cercada e destruída. E Deus ainda diz para colocar uma assadeira. A assadeira é um material de ferro onde se assa pão. Essa assadeira ficaria entre o tijolo, que representava Jerusalém, sua dureza, e o filho do homem, que é descrito como Ezequiel. Então perceba que entre Jerusalém e Ezequiel, que é chamado de o filho do homem, teria uma assadeira de ferro. E essa assadeira representava o quê? O muro de separação entre Ezequiel e Jerusalém.
Por isso que Ezequiel tem uma tipologia de Cristo, porque foi privado a glória de Deus, porque veio aos homens por causa de Cristo, através dos pecados de Jerusalém. E esse muro de ferro, essa assadeira de ferro, seria uma representação da aflição que o povo passaria até que a glória que saiu do templo no capítulo 8 retornasse ao templo no capítulo 43. E agora olhe só que interessante. Ezequiel iria ficar deitado em um seu lado, em seus lados, na verdade, durante 430 dias, para que levasse sobre ele o pecado do povo de Israel. Então perceba que Ezequiel está recebendo, através desse ato profético, o pecado daquele povo. Mas Ezequiel não pagou por pecado de ninguém. Mas Cristo, o Filho do homem que se encarnou, aquela glória que saiu lá do templo de Ezequiel, se encarna. E agora ele pode habitar dentro do templo novamente, porque esses muros foram revestidos de salvação, isto é, o povo. O povo foi revestido de salvação. E agora a glória de Deus, o Cristo, pode estar com o caminho livre para adentrar novamente em Jerusalém. Por esse fato, Jerusalém é destruída depois desse ato profético, mas ela é reedificada através de quê? Da ressurreição de Cristo. Jesus disse: destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. E Jerusalém agora é levantada por meio do Filho do Homem, e agora a glória que nós vemos entrar no templo, no capítulo 43, é o próprio Filho. E olhe só que tremendo, só para nós finalizarmos. O muro em si tem 500 canas vezes 4, porque são 4 lados. E 500 canas vezes 4 gera o número 2000. E 2000 é o tempo em que Jesus Cristo veio habitar o verdadeiro templo, o corpo dos homens. E 2000 é o número do tempo que nós aguardamos a nossa ressurreição, a nossa glorificação. É o tempo da distância entre Cristo e nós, entre nós e a salvação eterna. Então, o muro em si fala da igreja, o muro em si fala das 2 alianças, o muro em si fala de cada homem feito à imagem de Cristo, aguardando a glorificação, aguardando a salvação que iria nos revestir